Olá, pessoal. Tudo bom? Vamos para a nossa aula de hoje. Primeiro, eu gostaria de parabenizar aqueles que fizeram a nossa última atividade pela organização, a forma como foi feita, né, no caderno organizado. Eu queria dar só a sugestão para que vocês continuem usando o Google Classroom, né? Muitos alunos baixaram, eu estou lá com 13 alunos numa sala, e tenho 12 na outra, mas alguns alunos colocaram a atividade no grupo, aliás, no WhatsApp. Eu queria que vocês buscassem orientação, podem perguntar para mim no privado, eu faço um videozinho explicando, como eu coloquei já no grupo. É bem fácil de vocês postarem lá pelo aplicativo e fica melhor a gente se organizar, de eu orientar vocês, fica muito mais organizado, certo? Então, vamos manter. E quem não puder baixar o aplicativo, somente quem não puder, a gente fica recebendo pelo WhatsApp, certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Vou trazer para vocês daqui a pouco também a correção. Vou deixar para vocês a correção da última atividade, para que a gente possa estar compartilhando das respostas, né? Verificando os acertos, é importante também. Então, vamos que vamos. Pronto, aqui na tela, nós temos a atividade de hoje, né? 26/2. Pessoal, no texto de hoje, eu vou trazer um gênero conto, né? É um gênero narrativo, né? A característica do conto é contar uma história. E quando se fala em conto, nós temos como ideia, né, aquela ideia cronológica das ações que acontecem em um determinado tempo, em uma determinada ambientação e envolvendo personagens, né? Então, a gente tem todos esses elementos nesse conto que eu vou trazer para vocês. O título do conto é O Meio Ambiente em Primeiro Lugar. Como vocês podem observar aqui, esse título é bem sugestivo, né? Pois trata-se do meio ambiente, é um tema de bastante relevância, né, na atualidade, visto a importância que é os recursos naturais para a vida no planeta, né? Então, aqui, nós vamos fazer a leitura de um texto que deixa também até um ensinamento, né? A vivência do personagem e a coragem em defender o meio ambiente e o lugar onde ele vive, certo? Então, vamos acompanhar a leitura, faça uma leitura atenta também ao final, antes de começar seu exercício. Só lembrando, aí o texto você não precisa copiar, e copia apenas a atividade colocando a data e o restante, certo? Então, vamos lá. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente, passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho, e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi lá olhar. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as árvores, matando e capturando animais. Pedro chegou à frente deles e disse: Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Pegue ele, falou o líder do bando. Pedro correu e os homens foram atrás. Preparando-a para atirar, o líder do bando disse: Não atirem,
Ele será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós. No tempo em que ele estava conversando, Pedro, Pedro, no tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Então, vocês perceberam com a leitura do texto que Pedro é um menino bastante corajoso, né? Que gostava de brincar na floresta, né? Em meio aos rios e etc. E aí a gente percebe a coragem, né? Demonstrada pelo personagem em defender aquele determinado lugar, em defender a floresta, né? Daqueles invasores que estavam cortando árvores e matando os animais. E aí ele defende como se fosse um adulto ou alguém que tenha suas próprias responsabilidades. Admirável esse garoto. Eu coloquei aqui atividade também com 6 questões, ok? Vamos para a explicação. Essa número 1 aqui, ó, qual é o gênero textual lido? Qual é o gênero textual? Eu já acabei de mencionando ao longo da leitura, né? É uma crônica, uma fábula, uma carta ou um conto? Vocês marcam a resposta correta, certo? Vamos para a segunda. A partir da leitura do texto, podemos dizer que, letra A, Pedro passava a maior parte do tempo em casa. B, Pedro não gostava de animais. C, Pedro não gostava da floresta. D, Pedro adorava o meio ambiente. Na terceira, marque a opção abaixo, que indica o fato principal que desenvolveu a história. Na letra A, em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Galera, essa questão aqui, o que eu quero buscar de vocês, o objetivo dela é que vocês identifiquem o fato principal para ser desenvolvida a história, certo? Através desse fato, gerou o enredo da história. A letra B. Pedro não tinha medo de nada. C. Certo dia, Pedro estava andando na floresta, quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de animal. E letra D. No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu na árvore. Uma das alternativas corresponde à resposta correta, ok? Deixa eu descer um pouco para pegar essa quarta. Quarta questão. Na frase, Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava, só baixar um pouco, e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. A expressão sublinhada dá a ideia de... A expressão sublinhada é essa aqui, né, pessoal, que eu deixei em negrito e destacada. Essa expressão, perto de sua casa, traz a ideia de tempo, B, lugar, C, modo, ou D, intensidade. Então, vocês irão buscar a alternativa que traz a ideia dessa expressão aqui, ó, perto de sua casa, ok? Essa quinta, releia a fala de Pedro, abre aspas. Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? A que se refere a palavra isso no texto? Reescreva. Vocês vão reler o texto e vão verificar qual é a referência que a palavra isso, quais as ações que a palavra isso está fazendo referência lá no texto, né? O que os homens estavam fazendo, na qual Pedro menciona na sua frase, né? Ó, por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Aí você vai reescrever no espaço abaixo. Retira do texto. Eu deixei uma linha a título de ilustração. Se vocês quiserem deixar mais de uma, dependendo do tamanho da letra, fica bem mais organizado, ok?
Sexta e última questão. Essa questão aqui é para vocês pensarem, né? E colocarem o argumento de vocês sobre esse fato da coragem do menino. Eu perguntei o seguinte, ó, na leitura do texto, podemos conhecer um menino que teve muita coragem para salvar o meio ambiente do lugar onde vive. Comente com suas palavras a atitude de Pedro e como devemos fazer para cuidar melhor do nosso ambiente, do meio ambiente. Então, vocês irão comentar a atitude de Pedro, se foi uma atitude corajosa, um ato de coragem, por que que ele teve essa coragem, e indicar quais são as medidas, o que devemos fazer para cuidarmos também do nosso ambiente, da rua, de não jogar lixo na rua, né? De cuidar dos animais. Então, essas ações que a gente pode fazer com o ambiente onde a gente vive, certo? Essa é a nossa atividade. Então, vocês irão copiar apenas as perguntas, certo? Organizar no caderno. Outra coisa, copia, tira foto, manda no aplicativo, certo? Copia, tira foto e manda no aplicativo. Não pode editar, não vale fazer edição, tirar print, fazer edição e colocar lá, porque assim a gente não está treinando a leitura, a gente não está treinando a escrita, que é importante na língua portuguesa, ok? Então, valeu, um abraço, todos em casa, né, cuidando da saúde, e vamos vencer mais essa batalha, ok? Um abraço.